Olá, dando sequência então à nossa disciplina. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre um tema que é fundamental para quem atua com gestão de custos e avaliação de desempenho, que são os métodos de custeio. Então, o foco desse vídeo vai ser a diferença entre o custeio por absorção e o custeio variável. São dois métodos que podem gerar resultados muito diferentes, dependendo de como a empresa calcula os seus custos e os seus lucros. E por que esse assunto é tão importante? Porque a forma como a empresa ela calcula os seus custos influencia diretamente na formação de preços, na análise de rentabilidade e até nas decisões estratégicas, né? Então, tentar entender bem a diferença entre esses dois métodos é essencial para que a controladoria ela consiga apoiar a gestão com informações corretas, ok? Então, vamos começar pelo custeio por absorção, que é o método exigido pela legislação contábil e pela legislação fiscal no Brasil. E nesse método, todos os custos de produção, tanto os custos variáveis quanto os custos fixos, são incorporados ao produto. Isso significa que os custos variáveis, matéria-prima, mão de obra direta, energia por unidade produzida, eles vão para o custo do produto. Os custos fixos, como aluguel, o salário do supervisor, eles também são alocados, só que geralmente por um meio de rateio para cada unidade produzida. Então, todos os custos fixos e variáveis, eles são absorvidos ao custo do produto, ok? Então, a vantagem é que esse método ele está alinhado às normas contábeis, né? Ok, ponto positivo, mas ele também tem uma limitação, que é o quê? Se a empresa produzir muito e vender pouco, parte desses custos fica guardado no estoque. E isso pode fazer o lucro parecer maior do que realmente foi. Então, o lucro ele pode parecer um pouco mais inflável quando a gente tem uma produção maior do que as vendas, porque parte desses custos fixos, se foram absorvidos, né, são alocados no custo do produto, vai ficar ativada onde? Lá no estoque, ok? Então, agora, o custeio variável, ele também é chamado de custeio direto. Então, nesse método, apenas os custos variáveis de produção é que vão entrar no custo do produto, diferentemente lá do custeio por absorção, em que todos os custos fixos ou variáveis são absorvidos pelo custo do produto. Aqui não, são somente os custos variáveis, ok? E os custos fixos aqui nesse método, eles são tratados diretamente como despesa do período, certo? Então aqui, o foco principal está na margem de contribuição, que é o quê? Que é a diferença entre a receita de vendas, ou o preço de venda, e os custos variáveis. E essa margem de contribuição, ela vai mostrar quanto sobra para pagar os custos fixos e gerar lucro, ok? Então, a grande vantagem do custeio variável é que ele é muito útil para tomada de decisões de curto prazo, como definir preço de venda, escolher um mix de produtos, calcular ponto de equilíbrio, verificar se determinado produto precisa ser cessado a produção, se determinado produto já não está trazendo uma margem de contribuição muito boa, então é melhor cessar a produção dele, ou se é melhor voltar com algum outro produto para a produção. Então, a gente tem diversas decisões que podem ser tomadas. Mas, por outro lado, né, ele não é aceito pela legislação fiscal brasileira, então nem tudo são flores. Então, ou seja, não pode ser usado para fins de demonstrações contábeis oficiais, somente o custeio por absorção. Então, aqui no custeio variável, só retomando, os custos fixos são tratados como despesas do período, ok? Independentemente da quantidade produzida. O custo fixo
é despesa. Se eu produzir uma unidade, o custo fixo é despesa. Por exemplo, o aluguel do galpão. Independentemente se eu produzir uma unidade, 10 unidades, 1.000 unidades, 10.000 unidades, custo fixo é tratado como despesa, ok? E aqui também enfatiza a margem de contribuição, que é a diferença entre as vendas e os custos variáveis, ok? Então, a vantagem aqui é que ele é mais adequado, então, para decisões de curto prazo, né? Com uma limitação de que não é aceito para fins fiscais no Brasil. E qual é a diferença, então, na prática entre esses dois métodos? Pelo custeio por absorção, o lucro, então, pode variar de acordo com o volume de produção, mesmo que as vendas não se alterem. Isso porque parte dos custos fixos, ele fica no estoque, ok? E pelo custeio variável, o lucro ele vai depender exclusivamente das vendas, porque todos os custos fixos, eles são reconhecidos no período, sem ficar escondidos no estoque. Então, no custeio variável, todo custo fixo é reconhecido como despesa, independentemente da quantidade produzida. Se eu produzir uma unidade, 10 unidades, 1.000 unidades, 10.000 unidades, meu custo fixo é o mesmo e é reconhecido dentro do período. Então, um exemplo simples. Imagine que uma empresa produziu 1.000 unidades de um determinado produto, mas vendeu apenas 800, né? Então, no custeio por absorção, parte dos custos fixos vai para o estoque das 200 unidades que não foram vendidas. Então, o lucro aqui vai parecer maior. E no custeio variável, todos os custos fixos do período são reconhecidos como despesa, independentemente da quantidade produzida. Então, o lucro que é mostrado aqui vai ser menor, mas ele é mais próximo da realidade operacional, ok? Então, no custeio por absorção, vai mostrar um lucro maior, ok? Porque parte do custo fixo vai ficar ativado no estoque, ok? E no variável, vai mostrar um lucro menor, porque todos os custos fixos são reconhecidos dentro do período. E isso vai ajudar a controladoria a explicar as diferenças de resultados, então, para quem? Para diretoria, para a alta administração da empresa. Então, aqui a gente tem um exemplo prático da empresa Alfa, que tem alguns dados da produção e de vendas. Então, a gente tem aqui a produção do mês de 1.000 unidades, de vendas no mês de 800 unidades, o preço de venda por unidade de 100, custos variáveis por unidade de 50 e custos fixos totais do período de 20.000, ok? Então, o custeio por absorção, é o método, né, que é aceito pela legislação fiscal e pela legislação societária, e nele todos os custos de produção, sejam os custos fixos ou variáveis, são alocados aos produtos, ok? Então, isso significa que o estoque ele vai carregar parte dos custos fixos e o resultado ele só é impactado no momento da venda, ok? Então, nós temos que todos os custos, sejam fixos ou variáveis, são incorporados, são absorvidos ao custo do produto, ok? O custo fixo por unidade, 20.000, que é o total dos custos fixos, dividido pela quantidade produzida. Então, R$20 cada custo fixo por unidade. O custo, então, total por unidade, nós temos R$50, que é o custo variável, mais R$20 do custo fixo, a gente tem um custo total por unidade de 70, ok? Então, o nosso demonstrativo seria a nossa receita de 800 unidades vendidas vezes o preço de venda, ok? 80.000. O custo da mercadoria vendida, então, as 800 unidades vendidas vezes o meu custo total por unidade, ok? 56.000. Meu lucro bruto aqui de 24.000, ok? Mas como só foram vendidas 800 unidades, 200 unidades, então, ficam no estoque, ok? Lá no meu estoque final, com um custo, então, de R$70 cada um, que é o custo total por unidade. Então, eu tenho o meu estoque 14.000, ok? Então, qual é o resultado disso? O lucro ele vai parecer um pouco maior, porque parte dos custos fixos ficou guardada, ficou ativada aqui dentro do meu estoque, ok?
Então, aqui a gente tem a resolução pelo custeio por absorção. Já no custeio variável, somente então os custos variáveis de produção, eles são atribuídos ao custo do produto, ok? E os custos fixos são tratados como despesas do período. E isso então vai permitir uma visão mais clara da contribuição de cada produto para a cobertura de quê? Dos custos fixos e o lucro da empresa, certo? Então, no custeio variável, apenas, né, os custos variáveis entram no produto, os custos fixos são despesa. Então, eu tenho um custo variável por unidade de 50, certo? Na nossa demonstração, nós temos, então, 800 unidades vendidas, ok? Pelo preço de venda, eu tenho uma receita de 80 mil. Os meus custos variáveis, 800 unidades vendidas, pelos custos variáveis aqui de 50, eu tenho custos variáveis de 40 mil. Qual é a minha margem de contribuição? A diferença entre minha receita e os meus custos variáveis, que vai dar, então, uma margem de contribuição total de 40 mil. Para encontrar a margem de contribuição unitária, é só fazer a divisão aqui pela quantidade vendida. Menos, então, meus custos fixos do período, que aqui são tratados como despesas do período, ok? E essas despesas do período são independentemente da quantidade produzida, ok? Então, tenho a minha margem de contribuição de 40 mil, menos os meus custos fixos do período de 20 mil. Então, eu tenho um lucro operacional de 20 mil, ok? Aqui nós temos, então, um estoque final de 200 unidades, que é avaliado, então, apenas pelo custo variável. Então, 200 unidades vezes 50, né, que é o meu custo variável por unidade, então eu tenho 10 mil em estoque, ok? Então, percebam que, mesmo com os mesmos dados, a gente tem resultados diferentes. Por quê? Pelo custeio por absorção, o lucro foi de 24 mil, né? Porque parte dos custos fixos ficou incorporado ao estoque. E pelo custeio variável, o lucro apurado foi de 20 mil, porque todos os custos fixos foram reconhecidos como despesas do período, certo? Então, isso mostra como a escolha do método de custeio ela pode impactar a análise de desempenho da organização. E aí a gente tem a diferença do valor do estoque final, né? Então, aqui eu tenho um estoque final maior e aqui eu tenho um estoque final menor. Então, o papel da controladoria, ela vai justamente olhar, ter esses dois olhares, né? Pelo custeio de absorção, para fins legais e fiscais, e o custeio variável para apoiar as decisões de gestão. Então, aqui eu esqueci de mencionar, no absorção, então, a gente tem um lucro maior, porque parte dos custos fixos ficou no estoque, ok? E o variável, a gente tem um lucro menor, mas que ele é fiel às operações do período, isso é mais próximo do resultado contábil, né? Então, do ponto de vista da controladoria, o custeio variável vai fornecer informações mais úteis para a tomada de decisão de curto prazo, né, para formação de preço, margem de contribuição, análise de mix de produtos, tudo mais. E, por outro lado, o custeio por absorção, ele é essencial para atender às normas fiscais e as normas contábeis, ok? Então, aqui a gente teve um exemplo bem prático, bem simplório, né, para entender de uma maneira clara a diferença entre o custeio por absorção e... Então, como síntese para encerrar esse vídeo, a gente tem que o custeio por absorção vai considerar, então, todos os custos de produção fixos e variáveis, ok, do custo do produto. O custeio variável vai considerar apenas os custos variáveis do produto, tratando todos os custos fixos como despesas do período, ok? O primeiro, então, é obrigatório para fins fiscais e contábeis, e o segundo é muito útil, então, para análise gerencial. Ou seja, os dois métodos, eles não são concorrentes, mas eles são complementares. Então, é importante que o controller saiba quando utilizar
cada método para obter, então, a melhor visão do desempenho da empresa, ok? E lá no Classroom eu vou deixar para vocês 1 ou 2 artigos que fazem essa comparação como um estudo de caso, que trazem essa comparação entre custeio variável, custeio por absorção, e acho que ainda algum deles traz ainda o custeio ABC. E aí vocês podem verificar como um estudo de caso, lá por meio do artigo, essa comparação entre esses 2 métodos principais, né? O custeio variável e custeio por absorção, tá ok? Então, no próximo vídeo da próxima semana, nós vamos explorar outros instrumentos de avaliação econômica e financeira que a controladoria ela vai utilizar para apoiar a gestão das organizações, ok? Então, até lá.